Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje eu separei algumas dicas para dar para vocês que estão aí querendo escrever um artigo científico durante a graduação. E lembrando que esse tema não é só para psicologia, é para qualquer área do seu curso. Então vem comigo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre como eu finalmente consegui fazer um artigo científico. Eu comecei a fazer uma formação em terapia cognitiva comportamental, que é de psicologia, mas não é da minha instituição. E para eu concluir esse curso de formação, eu precisava apresentar um artigo científico recente da minha autoria. E precisei elaborar um artigo científico que tivesse a ver com a minha formação e a minha graduação. Resolvi separar algumas dicas para vocês que mudaram completamente a minha vida e espero conseguir auxiliar vocês de alguma forma com essas indicações. Então vamos lá. A primeira coisa que é muito importante é ler o que já foi publicado. Então você vai passar aí alguns dias lendo artigos científicos na internet ou de recomendação de algum professor sobre o tema que você quer abordar. É claro, gente, que pode ser que você ainda não tenha nem decidido o tema, mas é muito importante que você dê essa continuidade na leitura, para você conhecer os temas que estão sendo abordados, os temas atuais, o que é ou não relevante, ver as pesquisas que já foram feitas e então sim seguir para o passo 2. E o passo 2 é com certeza o momento mais difícil de todo o artigo, juro para vocês, gente, que é delimitar o tema que você quer abordar. É muito difícil porque você não pode fazer um tema muito abrangente. Precisa ser um tema bem específico para você poder abordar e se aprofundar dentro desse tema escolhido. No meu caso, o meu tema escolhido foi Perspectivas do retorno escolar pós-Covid-19 na educação infantil. E uma dica bastante importante também é você tentar aproximar o seu tema da área que você pretende aí quando se formar. No meu caso é clínica infantil, então faz sentido eu estar aqui abordando no meu artigo sobre a educação infantil. O terceiro passo é você conhecer as regras de publicação, gente. Então, se você pretende fazer uma publicação numa revista científica, ela possui regras específicas. Cada revista possui suas próprias regras, então é sempre bom você dar uma olhada. E se for igual no meu caso, que é um curso de formação, a instituição pode pedir sim algumas regras específicas. No meu caso, meu artigo só poderia ter no máximo 13 páginas, então eu precisei desenvolver ele bem resumidamente, bem enxugado, sendo o mais clara possível para caber nessas 13 páginas. E por mais que pareça que é muita coisa, gente, é muito pouco. 13 páginas para 3 capítulos dá um pouco mais de 4 páginas por desenvolvimento. Então, assim, é bastante complicado você reduzir o seu desenvolvimento em capítulos, porque dependendo da instituição ou das normas que você está seguindo, você vai ter sim um limite de páginas para ser escrita. Um outro passo que é muito importante, e eu aprendi isso com a minha orientadora e revisadora do meu artigo científico, é que a estética conta, gente. É muito importante o seu texto visualmente. Ele precisa ser agradável. E ela reforçou demais isso comigo. Então, por exemplo, uma coisa que deixa os textos bem agradáveis é os parágrafos não terem mais de 13 linhas. Então imagina, além de você ter um número limite de páginas, você também tem um número limite de parágrafos, né? De linhas escritas por parágrafos. É bastante complicado para quem está começando. Então o que eu recomendo vocês fazerem, assim como eu fiz? Escrever tudo de uma vez. Escreva tudo que você achar e encontrar sobre o seu tema e depois começa a dividir os capítulos e os parágrafos. E aqui entra uma das partes também mais difíceis do artigo científico, que é você conseguir elaborar os capítulos com uma certa lógica por trás deles. Então você praticamente tem que contar uma história através dos capítulos e abordando os assuntos principais. No meu caso, eu escolhi 3 capítulos e eu vou falar aqui para vocês quais foram os capítulos. O capítulo, tô com a minha colinha aqui, foi Distanciamento social
Quarentena e isolamento, o conceito do novo normal. É um tema relevante, eu tinha muita coisa para escrever a respeito disso e tinha bastante pesquisas já feitas, inclusive pela prefeitura, né, no meu caso da educação infantil, a respeito desse tema. Então precisava colocar isso no meu artigo. Meu segundo capítulo foi a importância do ambiente escolar para o desenvolvimento infantil. Então, além de eu abordar sobre a educação infantil, nesse momento eu consigo abordar alguns autores de psicologia que falam sobre desenvolvimento infantil. Então, no meu artigo, principalmente, eu usei teóricos como Vygotsky e Piaget, que fala muito sobre o desenvolvimento infantil, sobre esse interacionismo da criança com o ambiente escolar, sobre a relação ali de aprendizagem entre a criança e o professor. Então esse capítulo foi, ao meu ver, um dos mais importantes de todo o meu artigo. O terceiro capítulo foi repercussão e orientações para crianças em tempos pandêmicos. Esse capítulo foi bem legal de escrever, eu gostei, eu estava motivada a escrever ele, porque foi uma pesquisa recente que saiu pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com algumas recomendações aí para pais, familiares e educadores sobre as crianças em tempos de pandemia. Algumas informações como o uso reduzido do celular, o controle dos pais sobre o que a criança está assistindo, entre muitas outras, né? Foi, assim, com certeza foi um diferencial que eu consegui colocar no meu artigo. Além disso, quando a gente está lendo outros artigos, se lembra que foi o primeiro passo, a gente consegue definir o que a gente pode usar como base para o nosso. Então, por exemplo, já saiu várias pesquisas a respeito da Covid e o ambiente escolar, onde eu consegui utilizar no meu, e por isso eu não precisei fazer uma pesquisa de campo, por exemplo. Eu já consegui fazer o meu artigo baseado em outras pesquisas de outras pessoas que fizeram. Isso é muito importante, porque às vezes você quer fazer um artigo, mas não tem nenhuma pesquisa, nenhuma referência para você utilizar. Então você precisa fazer essa pesquisa e pode ser que demore aí bastante tempo até você ter um número considerável de respostas que te dê um embasamento para ser utilizado no seu artigo. É muito importante isso, gente, presta atenção, viu? Uma dica saudável para vocês e que me ajudou demais é saber a hora certa de escrever. Tinha dias que eu estava trabalhando e eu decidia já no final do dia, de noite, começar a escrever. Gente, eu não conseguia produzir praticamente nada. O meu texto ficava todo cortado. Se lesse aquilo ali, com certeza iria sentir que eu estava visivelmente cansada escrevendo. Então eu recomendo para vocês realmente colocar no planejamento um dia para escrever tal capítulo, outro dia para escrever a conclusão e assim por diante, porque você vai reservar um tempo, um horário ali do seu dia para focar na escrita do artigo. Isso é muito importante, pode parecer super banal, mas nos primeiros dias que eu estava tentando conciliar minha vida com esse artigo científico, eu praticamente não consegui produzir nada relevante. De verdade, gente, a maioria das primeiras coisas que eu escrevi, eu acabei descartando depois, porque o que eu escrevi, de fato, com foco, foram muito melhor aproveitadas. A última dica que eu tenho para passar para vocês é: contrate um profissional se você está sentindo dificuldade. Eu não tive vergonha nenhuma de ir atrás de um profissional, que inclusive é a France, lá do Formato Texto Acadêmico. Vou deixar o Instagram dela aqui do lado, para vocês, quem se interessar, procurar por ela. Ela revisou meu texto inteiro, me ajudou muito no desenvolvimento dos meus capítulos, me ajudou com diversas dicas, inclusive essas que eu passei para vocês. E assim, me deixou muito confiante, gente. Eu tava super insegura de entregar. O meu artigo finalmente foi aprovado. Fiquei muito feliz. Eu agora estou há poucos dias de receber o meu certificado de formação. Inclusive, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, eu já devo estar com o certificado. E mudou completamente a minha visão. Eu achava que seria uma coisa muito trabalhosa, que eu ia ter muita dificuldade. E quando eu contratei uma profissional, eu senti que foi muito mais leve. E eu me sinto confiante para fazer outros. Então, esse que foi, de fato, para um curso de formação, eu tenho aí a pretensão de fazer alguns outros para, quem sabe, lançar numa revista científica.
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixa seu comentário. Você tem alguma dificuldade em escrever artigos científicos? Você já escreveu? Você tem a ambição de escrever algum? Lembrando que os artigos científicos, eles contam para o seu currículo, mesmo na graduação. Então, aprovados ou até mesmo publicados, você pode colocar ele no seu currículo. É muito importante e super diferencia. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.